Nós, os crentes, temos o Espírito Santo que habita em nós. E aprendemos então, que o Espírito Santo habita em todo crente. A pessoa crê em Cristo. E quando ela crê em Cristo, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo. E a pergunta de Paulo é a seguinte: vocês receberam o Espírito porque praticavam as obras da lei de Moisés? Ou porque vocês creram na pregação? Ou porque a fé cristã foi pregada e vocês creram e então receberam o Espírito Santo? É uma pergunta retórica. É claro, nós sabemos a resposta. O Espírito Santo foi recebido porque os galateus creram. Eles ouviram a pregação da fé. E quando ouviram a pregação da fé, do Evangelho, eles creram naquela pregação e receberam o Espírito Santo. Interessante notar isso aqui. Por que é interessante notar isso aqui no meio evangélico moderno? Por quê? Porque é importante observar esse princípio no meio evangélico moderno. Vou dizer por quê. Porque tem muitos crentes buscando o Espírito Santo por meio do esforço próprio. Existe um ensino falacioso no meio pentecostal que domina o Brasil, dizendo o seguinte: você quer ter o Espírito Santo? Quero. Quer que o Espírito Santo venha sobre você? Quero. Então, para isso, você tem que suar. Ah, é? É. Você tem que suar. Você tem que jejuar. Você tem que orar de madrugada. Você tem que clamar. Você tem que sapatear. Sabiam disso? Você tem que louvar com as mãos levantadas e bem forte. Você tem que gritar e berrar por horas a fio. Você tem que louvar com lágrimas se derramando e clamando, implorando e se contorcendo diante de Deus, porque Ele não vai lhe dar o Espírito Santo se você não fizer isso. Eu estava certa vez, o pastor Thomas lembra, estava certa vez num debate do programa Vejam Só. Naquela época, quando eu participava dos debates ali, o debate era com plateia e também com a participação dos ouvintes, dos telespectadores. Eles entravam em contato com o programa e conversavam com os participantes. E eu estava explicando essas coisas ali no programa e entrou um rapaz na linha e começou a me atacar dizendo o seguinte: olha, para receber o Espírito Santo não é assim não. E ele disse uma expressão curiosa, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: para receber o Espírito Santo tem que ralar. E ele disse: olha, eu busco o Espírito Santo, mas é assim, tem que ralar. Essa é a ideia presente. Esforço, empenho, noites em claro, clamores, sacrifícios, todo tipo de norma que o pastor ou que a igreja estabelecer, você tem que seguir para você receber o Espírito Santo. E aí vem o apóstolo Paulo e pergunta isso: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E uma pergunta mais grave ainda, que agora eu vou acrescentar aqui. Essas obras da lei que Paulo fala, são as obras da lei de quem? A lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada por quem? Por Deus. Esse texto está dizendo que nem se eu cumprir a lei de Deus, eu vou receber o Espírito Santo. E o meio pentecostal ensina que você recebe observando as leis inventadas por homens. A blasfêmia. Aliás, não existe fonte de blasfêmia maior do que o meio evangélico. A blasfêmia. E dizem isso. Paulo diz: não. O Espírito Santo é dado àquele que crê. O homem não faz nada, ele não tem que cumprir nem mesmo a lei de Deus, ele tem que crer. E ele crendo na pregação da fé, na pregação do Evangelho, ele recebe o Espírito Santo, que é como rios de água viva brotando do seu interior. É isso que acontece com todo crente, não é pelo esforço próprio, é pela fé.